Eu me sinto muito alegre, muito feliz pela confiança. Eu não quero tomar muito tempo, eu quero ser bem objetivo. A gente veio lá de Resende, eu e o João Batista, e queremos agradecer toda a recepção, enfim, tudo. E está sendo muito lindo, não só vir ministrar, mas ser ministrado por vocês, por cada peça teatral, enfim. Continue assim, porque Deus vai fazer grandes coisas através da vida de vocês, eu tenho certeza disso. Eu vou fugir da passagem, mas eu não vou fugir do tema. Eu quero que você que trouxe a sua Bíblia ainda de pé, abra comigo em Marcos capítulo de número 9. Marcos 9, versículos de número 23 e 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23 e 24. Você que achou, diz amém. Marcos 9, 23 e 24. E Jesus lhes disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Querido, imagine comigo, e se você estuda a Bíblia Sagrada, você nem vai precisar imaginar muito. Jesus ele vai se encontrar no alto de um monte, acompanhado por 3 dos seus discípulos, que eram 12: Pedro, Tiago e João. No alto desse monte, junto com esses 3 discípulos, e somente com esses 3 discípulos, Jesus ele vai resplandecer em glória. Essa passagem, você sabe bem, é chamada de transfiguração. Jesus vai revelar a sua glória em vida diante desses 3 homens, que obviamente vão ficar espantados com essa cena, até porque qualquer um ficaria. Jesus, para você entender bem, legal, ele vai começar a brilhar diante da face de João, de Tiago e de Pedro. Não bastando isso, porque isso já é suficiente para você aceitar a sobrenaturalidade de Jesus, vão surgir ao lado dele 2 personagens do Velho Testamento: Elias e Moisés. Obviamente, você sabe que Elias não chegou a passar pela morte, ele foi transladado. Moisés, apesar de ter passado pela morte, teve o seu corpo recolhido pelos anjos. Quem está comigo diz amém. Então, quando Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, isso é uma cena profética, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E se você não sabe, no Velho Testamento, na peça foi bem mostrada aqui, Deus ele vai tentar inúmeras vezes, resgatar a sua criatura, vulgo ser humano, de volta para a comunhão, porque o ser humano havia pecado. Deus ele vai se utilizar de estratégias, meios e pessoas para tentar fazer a sua criatura ter comunhão com ele de novo. Primeira estratégia divina, ele vai estabelecer a lei, 618 mandamentos, ou 613. Segunda estratégia de Deus para resgatar a sua criatura, os seus profetas, porque através dos seus profetas Deus falava. Deus tenta inúmeras vezes, com inúmeros profetas e uma série imensa de leis. Se o ser humano se atentasse a essas leis e ouvisse o conselho dos profetas, voltaria a ter comunhão e intimidade com Deus. Só que você sabe que não deu certo.
Você sabe que não por Deus, mas pelos homens, esse projeto e esse plano falhou. Só que Deus já tinha estabelecido, antes de todas as coisas, um plano que não haveria de falhar. E antes de todas as coisas, o Verbo estava com Deus e era Deus. E o Verbo se fez carne. Para quê, Otton? Por quê? Para fazer o que a lei e os profetas não conseguiram: religar a criatura ao Criador, os filhos ao Pai, os servos ao Senhor, para ligar o ser humano a Deus. O que os profetas e a lei não conseguiu, Jesus conseguiu. A ponte que os profetas e a lei não conseguiram construir, Jesus conseguiu. Não foram os profetas, não foi a lei, mas a ponte que nos ligou de volta ao céu foi a cruz. Sabe por que a lei não funcionou? Porque a lei em mim. Sabe por que a lei não funcionou? Porque a lei dependia da minha obediência e nem sempre eu consigo obedecer. Sabe por que a lei não funcionou? Porque ela depende da minha perfeição, ela é meritocrata. Só eu fazendo para obter, e nem sempre eu vou conseguir fazer. Nem sempre eu vou conseguir resistir ao pecado. Nem sempre eu vou conseguir agradar a Deus. É por isso que a lei não funcionou. Só que a graça já não depende de mim. Não depende do meu esforço. E aí, dentro dessa cena, Elias, Moisés e no meio, Jesus. Agora o texto nos transporta para um outro ambiente. Grava isso na sua cabeça, uma casa. Quem é que estava nessa casa? Um homem. O texto vai nos dar uma informação. Vai nos dizer que esse homem era um pai. Gente, olha para cá. Se esse homem era pai, ele tinha que ter pelo menos um filho. E ele tinha. O texto não vai falar que tinha uma mãe, uma mulher na casa. O texto não vai falar que esse filho tinha irmãos. O texto só vai falar que havia um pai e havia um filho. O texto não vai dizer o nome do pai e muito menos o nome do filho. Otto, que isso? Você estava falando de Jesus no alto do monte, agora você está falando de um pai? Calma aí, que depois eu vou juntar as duas coisas, igual acontece no texto. Quem ainda está comigo diz amém. Esse pai que possuía esse menino como filho, ele passava por uma imensa provação dentro de casa. Porque o seu filho, o seu menino, era problemático. Primeiro problema que esse garoto possuía era espiritual. Agora grave isso aqui que eu vou dizer. O problema espiritual dele era tão grande, mas tão grande, que ele se traduzia em problemas físicos. Aquele menino era surdo e mudo. Eu sei que nós estamos no ano de 2021. Se você sai por aí, você consegue aprender Libras, por exemplo. Várias técnicas de inserção social. Só que eu estou falando de 2000 anos atrás, irmão. Todas as vezes que alguém subir nesse altar, abrir a Bíblia e pregar sobre algum doente da Bíblia, duas coisas você tem que ter na cabeça. Além da pessoa ser doente, ela era isolada socialmente. Todo doente na Bíblia, você pode parar para ver, cego, leproso, paralítico, era isolado. Então peraí, esse menino tinha um pai, amém, beleza. Só que ele era anônimo, espiritualmente perturbado, surdo, mudo e isolado socialmente. 5 coisas que eu pontuei aqui. Quantas, igreja? 5 problemas. 5 motivos para ele desistir. 5 adversidades que ele encarava. Só que antes de falar das adversidades que ele tinha, eu falei que ele tinha um pai. Você não entendeu? Antes de falar dos motivos que fariam ele desistir, eu falei que ele tinha um pai, e o pai zela pelo seu filho. O pai cuida do seu filho, o pai defende o seu filho, o pai ama o seu filho.
Talvez você chegou aqui nem com 5, mas com 10 motivos para parar, motivos para voltar, motivos para regressar. Só que antes dos seus problemas tem o Deus que você serve. Antes do tamanho do gigante tem a soberania do seu Deus. Antes das adversidades tem um Pai que te ama. Irmão, olha pra cá, deixa eu ser sincero, deixa eu ser honesto. Muita coisa você ainda não conseguiu vencer porque você olha muito pro tamanho do problema. Muitas provações você ainda não conseguiu vencer porque você trabalha muito com a lógica. Aí Deus está dizendo: não olha para o tamanho do gigante, vai para o rio pegar as pedras, porque é na testa dele que você vai atirar e por terra ele vai cair. Você está crendo no que eu estou falando aqui ou só eu? Você está acreditando no que eu estou falando aqui? Não, eu sei que você está dando glória a Deus, mas você está acreditando no que eu estou falando? É uma conferência de teatro, de dança. Eu sei muito bem que às vezes vocês enfrentam preconceito, às vezes oposição, pessoas que acham que é desnecessário esse ministério dentro da igreja. Mas para de olhar para eles, porque eles são um gigante, e o gigante quer a sua distração para poder te derrotar. Estão falando que o nosso ministério não é necessário, mas essa cidade nunca mais vai ser a mesma através daquilo que Deus tem colocado na mão de vocês. Estão falando que não vai dar em nada, porque isso aqui é só modismo, mas Deus vai sacudir essa cidade. Agora para de olhar para o gigante, porque se o gigante te distrair, ele te mata. Que isso, Otto? Tá no 220? Não, tô no 300. Se o gigante te distrair, ele te pega. Mas se você manter o seu olho em Deus e crer na palavra dele, hoje vai ser o último dia desse gigante. Hoje ele cai, hoje ele morre. Dá pra você aplaudir o nome de Jesus aí ou não? Repita comigo: atitude mais forte, atitude de fé. Sabe o que esse pai vai ter? Isso, uma atitude de fé. Eu falei que o menino tinha mãe. Era o pai e era ele. Imagina o trabalho que esse pai tinha. Pensa comigo, pensa você comigo. Não sei se aqui alguém tem algum parente deficiente, é o meu caso. Eu vejo de perto, eu sei o que é isso. Você tem que ser responsável por uma pessoa que não tem noção do que faz. E perceba, esse menino, ele tinha esses problemas. Só que o pai não vai abandonar esse menino. Perceba a solidariedade desse pai de querer ver o seu filho curado. Olha pra cá. Num dia comum, o pai desse menino vai pegá-lo e vai decidir, essa palavra é importante para a tua vida, decisão. Ele vai decidir, alguém vai mandar ele, alguém vai precisar forçar ele. Ele vai decidir pegar o menino. A Bíblia não vai dizer como, de que maneira, de que forma. Ninguém vai ajudar ele. Ele sozinho vai pegar o menino e vai levá-lo até o lugar que ele achava que Jesus estava. Tá vendo que agora os cenários vão se encontrar: alto de um monte e uma casa. Ele vai pegar o problema que estava atrapalhando, perturbando a casa dele, tirando a paz, tirando o sossego. Vai tirar o problema de casa para levar o problema até Jesus, para que Jesus resolva. Ei, se o problema é seu, não espere que os outros tenham atitude de resolvê-lo. Se o problema é seu, está na hora de você parar de pedir oração para os outros e começar a orar pelo problema que você está vivendo. Se o problema é seu, não terceiriza a responsabilidade de resolver ele para os outros. Se o problema é meu. Se é seu, é seu. Eu oro para que ele solucione, mas a atitude, quem tem que tomar é você.
Otton, e daí? E daí que hoje não é noite corriqueira, comum, ordinária, tradicional, não. Hoje é noite de decisão. Você vai decidir botar um ponto final no problema. Você vai decidir parar com esse deserto que não acaba mais. Você vai decidir: Otton, mas eu quero que Deus me abençoe. Então decida: eu quero que Ele me abençoe. Agora, peraí, como é que você quer? Porque olha só, vem cá. E se esse pai, vamos imaginar aqui, e se esse pai resolve bater na porta da casa do vizinho dele? Você sabe que eu tenho um menino que tem problema, não sabe? Tu mora do meu lado. Eu não posso sair de casa. Jesus está por perto. Vai lá e fala com ele que eu tenho um menino e pede para ele vir aqui, ou para ele liberar uma palavra para que o meu filho seja curado. O pai do menino faz isso? Ele toma a atitude. Ele vai. Ele se posiciona. Ele toma a ação. Ele, irmão, o problema é seu. Se continuar assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Hoje você decide sair da crise. Decide que a doença não vai mais atingir a sua casa. Decide que os problemas vão ser lançados ao chão. Decida. Porque a fé sem obras, ela é... Agora vamos lá. Tô indo. Tá difícil demais. Responde para mim. O pai do menino sabia exatamente onde é que Jesus estava? Ele só sabia que Jesus estava perto. Sabe por quê? Às vezes é bom a gente saber. Às vezes é bom a gente não saber onde é que é o lugar da nossa vitória e da nossa bênção. Porque se a gente descobrir, a gente vê que é longe demais e desiste. Às vezes é bom a gente saber o que tem que ser sabido. Porque se a gente resolver calcular os dias que vão demorar, o tempo que vai demorar, ou o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente não vai. Você não precisa saber onde é que Jesus está. Você só tem que saber que Ele está perto. Porque quem tem fé não quer saber quantos dias vai caminhar, quer saber que vai chegar. Quem tem fé não quer saber o esforço que vai ter que ter, quer saber que vai chegar. Você não precisa saber aonde é que Jesus está. Você só precisa saber que Ele está perto. E se ele descobre que Jesus estava longe? E se ele descobre que ele ia ter que caminhar uns 10 dias? É isso que eu quero dizer para você nessa noite. E se isso que você está pedindo tanto, Deus resolver falar para você hoje que vai demorar 10 anos, tu continua orando? Não, seja sincero, tu continua? E se Deus resolver falar hoje para você que isso que tu está pedindo vai vir daqui uns 2 anos, 3 anos, 2 décadas, não sei, tu continua pedindo? Duvido. Então só continua pedindo. No momento certo Deus revela, Deus entrega, Deus abençoa. Continua pedindo. Não chega de ficar contando as coisas, chega de ficar calculando probabilidades. Só continua com o seu joelho dobrado, porque no dia certo, através das circunstâncias certas e no lugar certo, Deus vai, assim como Ele já endereçou, abençoar a tua vida, o teu ministério. E Ele vai. Irmãos, Jesus estava no alto de Para chegar no alto de um monte tem que passar por onde? Pela parte de óbvio. Agora responde para mim. Se Jesus estava no alto de um monte com 3 discípulos, o pé do monte estava vazio ou tinha gente lá? Tinha gente. 12 menos 3, 9. 9 o quê? Discípulos. E além dos 9 discípulos, quem é que estava lá? Uma grande multidão. Sempre estava lá. Sempre estava. Para o pai do menino encontrar Jesus no alto de um monte, ele tinha que passar pela parte de... E na parte de baixo tinham pessoas. Agora olha para cá, pelo amor de Deus, olha para cá. Olha para cá.
no caminho da casa até o pé do monte, o pai do menino andou sozinho com o filho dele. Sozinho. O caminho foi difícil? Sim. Foi mais difícil ainda porque não tinha ninguém para ajudar ele. Só que ele estava sozinho. Agora que ele chega na parte de baixo do monte, ele vai ter que encarar o olhar e o comentário das pessoas. Posso dizer algo para você, para a tua vida, para o seu ministério? Tem caminhadas que já são difíceis, tem caminhadas que já são complicadas, mas se você deixar entrar muita gente, fica mais ainda. Vou repetir para você entender. Tem processos que a gente vive que são complicados demais. Tem coisas que a gente passa na vida que são muito difíceis da gente encarar. Mas tem coisas que, por mais que sejam difíceis, eu tenho que passar sozinho. Porque às vezes é melhor eu passar sozinho do que mal acompanhado. Sozinho tu chega, mal acompanhado você não chega. O seu ministério não é casa de mãe Joana, irmão. Eu sinto muito te dizer, não deixa todo mundo se aproximar não, porque não é todo mundo que tem vida com Deus. Meu ministério tem pouca gente, tem não, tem gente que é certa. Eu tenho poucos amigos, tem não, você tem amigos de Deus para você. Eu prefiro um anônimo que sobe do que um famoso que fica. Um conhecido que vai ficar, para mim não tem muito valor, mas aquele que mesmo que não tem muitos amigos é conhecido por Deus. Irmão, eu vou repetir para você entender isso aqui. Sozinho você chega, mal acompanhado você não chega. Então é melhor você continuar sozinho, porque a certeza da vitória é garantida. Chega disso, irmão. A partir de hoje você vai ser chato com a amizade. A partir de hoje você vai ser chato para deixar as pessoas se aproximarem de você. O teu propósito é teu. Não deixe os outros atrapalharem. Você aplaudir aí ou não? Aplauda o nome de Jesus. Agora ele chega. Quem que você está procurando? Jesus. É? Tem uma notícia ruim para te dar. Aqui ele não está. O texto mostra, responde para mim. O texto mostra alguém ajudando o pai do menino. Imagine a cena de um homem chegando, olha para cá, fazendo um esforço terrível para segurar o seu filho, problemático, perturbado, tentando de alguma forma, usando toda a força dos seus braços, seja apoiando, seja segurando, auxiliando ele, se desgastando em prol dele. Ele chega num ambiente com muitas pessoas, olha para cá, pelo amor de Deus, e nenhuma dessas pessoas se prontifica em ajudá-lo, nenhuma. Muito pelo contrário. Quando eles veem o pai do menino chegando, a primeira coisa que eles falam: o Jesus que você procura não está aqui. Porque tem gente que tem prazer em dar notícia mal, tem gente que tem prazer em dar notícia ruim, tem gente que tem prazer, a língua coça, não aguenta, ele tem que falar para te desanimar. E não olha pra mim com essa cara que em toda a cidade tem isso. Tem gente que gosta de desanimar a gente. Ele abre a boca com prazer, porque limonada no olho dos outros é refresco. Infelizmente. Aí o pai do menino vai falar o que, igreja? Nada. Porque o que ele tinha ali para resolver não era com eles. Irmão, o que vai definir a tua vitória, o teu milagre, a bênção que você tem pedido, é a paciência de você aguentar ouvir pessoas que não tem nada a ver com a sua busca, opinando na tua vida. Eu andei muito para chegar até aqui. Agora que eu ocupei o meu lugar, eu estou esperando o meu milagre. Eu vou voltar por causa de linguarudo? Eu não volto não. Eu fico aqui até o meu milagre chegar.
Isso aqui eu quero falar para o ministério de teatro. Vocês demoraram tanto para chegar até aqui. Vocês lutaram tanto para chegar até aqui, para ver isso aqui acontecer. Muita gente talvez vai falar, vai comentar: vocês demoraram muito, agora que vocês chegaram, não saiam da posição. Não saiam. Vai entrar por aqui, sair por aqui, irmão. O que não edifica, tu joga fora. O que não edifica, você dispensa. Porque escutar, a gente escuta tudo. Absorver, a gente escolhe o que a gente quer absorver. Pegou isso aqui ou não? Cheguei no meu lugar. Hoje eu não vou mais aceitar esse problema. Você tem que voltar. Você está expondo o menino seu ao ridículo. Volta. Eu fico. Volta. O que o pai do menino me ensina aqui? Ele me ensina que tem certas pessoas que não merecem as nossas palavras, mas o nosso silêncio. Tem pessoas que querem arrancar de você um lado seu que você não é, te irritando, te provocando. Tem pessoas que só merecem o seu silêncio. Elas querem mudar o seu caráter, corromper quem você é, te colocando na parede, te amassando, sendo uma verdadeira tribulação na sua vida. E não faz essa cara, porque na vida de todo mundo tem alguém assim. O diabo é sujo, eu conheço. Mas olha pra cá que eu vou dizer algo pra você. Se o teu silêncio for a resposta, essas setas que estão sendo lançadas não vão te atingir. Essas coisas que estão tramando contra você não vão te derrubar. Essa estratégia do inimigo morre hoje. O inimigo queria você murmurando, mas ele encontrou com o seu silêncio. O inimigo queria ver você reclamando, mas ele encontrou com o seu silêncio. Às vezes é melhor não falar nada e continuar em silêncio do que você dar motivo para os outros falarem de você. Quem está entendendo diz amém. Estou indo para o final, olha só. Agora surgem os 9 discípulos. Como assim? Tinha 9 ali, Os 3 estavam em cima, os 9 estavam embaixo. 12. Quem é que na Bíblia tem o mesmo poder que Jesus tem? Porque Jesus deu a eles. Discípulos. Se vocês crerem, tiverem fé, farão as mesmas coisas que eu fiz e farão maiores. Sabe o que é isso? Transferência de poder. Jesus transfere poder aos seus discípulos. Quem concorda com isso diz amém. Beleza. Então acabou o texto, né, Otto? Acabou a pregação. Por quê? Porque é só os discípulos orarem pelo menino e ele vai ser curado. Concordo contigo. Concordo. E era exatamente isso que eles iam fazer, mas não fizeram. Olha para mim, para você imaginar junto comigo, para ficar legal. O menino tá lá, atrofiado, e os discípulos se aproximam para orar por ele. Só que antes de orarem por ele, a Bíblia vai dizer que surge um outro grupo que você conhece muito bem para atrapalhar. Os mestres da lei, os doutores da lei. Quando eles iam orar, presta atenção nessa cena. Quando eles iam orar pelo menino, os mestres da lei aparecem. E o que era para ser milagre se torna uma discussão. Aqui vocês não sabem. Sabe o que? Se esse menino, olha pra cá, se esse menino pecou, se esse menino tá desse jeito, atrofiado, perturbado, corroído, é porque alguém nessa família pecou pra ele estar assim. Se ele tá desse jeito, surdo, mudo, endemoniado, é porque alguém pecou para ele estar desse jeito. Alguém pecou. Porque isso aí só pode ser resultado de pecado. Quem que tá falando isso? Os mestres da lei. O que os discípulos deviam fazer, querido? Não dar bola. E foi isso que fizeram. Porque tem gente que aparece para atrapalhar o fazer da obra, usando a língua para muito falar e pouco fazer.
Só que você não é desse grupo, você não é desse clã. Eu não fico preocupado quando eu vejo pessoas comentando de gente que está fazendo obra, gente que está trabalhando. Eu fico preocupado quando essas pessoas dão atenção para essa galera. Aí eu fico. Ei, olha para cá, pelo amor de Deus. Ministério de Teatro, a minha preocupação não é contra aqueles que falam se opondo a vocês. A minha preocupação é se vocês estão dando ibope para isso. Porque entenda, compreenda e seja esclarecido em cima disso. O dia que você resolver fazer alguma coisa boa, todo mundo vai ter opinião sobre a sua atitude. Não entendeu, né? O dia que você resolver fazer alguma coisa que presta, todo mundo vai ter uma opinião para dizer se você deve fazer ou não deve fazer. Gente que nunca mencionou o teu nome, gente que nunca olhou para tua cara, vai falar se você deve ou não fazer. Você vai lá mesmo participar disso? Tu nem sabe se mexer direito. Tu vai lá pregar? Você nem tem desenvoltura para falar. Você vai ministrar louvor, você não alcança nem a nota mais baixa. Irmão, deixa entrar por aqui e sair por aqui, porque, irmão, eles não compreendem que quem te chamou foi Deus, quem te capacita é Deus, quem te dá autoridade é Deus. E eu posso dizer, não espera que eles entendam. Não espere. Olhe para cá. Isso aqui você vai gravar pro seu coração e nunca mais vai esquecer. Não espere que pessoas que não têm objetivo entendam você que tem objetivo. Não espere gente que não tem meta de vida entender os sonhos que Deus colocou no seu coração. Porque gente que não tem meta e objetivo na vida vai arrumar muito tempo para dar pitaco no projeto dos outros. Gente que não se dedica para as suas coisas vai ter muito tempo para dar pitaco nas coisas dos outros. Então, pelo amor de Deus, segue andando, segue caminhando, segue sonhando, segue trabalhando. No momento certo, eles vão ser abatidos e você vai ser honrado. Irmão, eu posso suar litros aqui. Eu quero que você entenda o que Deus está falando. Eu posso perder a voz aqui. Eu quero que Deus fale com você de uma maneira que Ele nunca falou, que você entenda isso aqui. Você está entendendo o que Deus está falando? Levante sua mão se você está entendendo. E agora? Mestre da lei desceu. Discípulos estão lá. O pai está lá. O menino está lá. Está faltando quem? Quem? E a boa notícia é que ele está descendo. Isso aqui é profético, só pegou quem quis. A boa notícia é que ele desceu. A boa notícia, irmão, é que o tempo de espera acaba hoje. A boa notícia é que a sua paciência vai ser recompensada, oh glória. A boa notícia é que linguarudo hoje não tem vez, porque Jesus desceu. Ministério de